Fala galera, aqui é o RC, bem-vindos a mais um Clube do Livro e hoje continuaremos falando sobre contos. Qual o livro básico que nós vamos utilizar? Trilogia do Pan. E são três, é uma trilogia, né? São 3 contos. O primeiro conto que nós vamos abordar nesta parte, nesta aula. E qual será? Os Assassinatos da Rua Morgue. Bom, se você é algum entusiasta da literatura, gosta muito dessa área, de ler, provavelmente você já ouviu falar sobre os Assassinatos da Rua Morgue. Porque o Edgar Allan Poe é um dos maiores literários da América. No período do simbolismo, ele foi muito importante por causa das suas histórias extraordinárias. Seus contos compilados em um livro ficaram chamados como Histórias Extraordinárias de Edgar Allan Poe. É mais puxado para os contos fantásticos, um tipo de conto que na aula passada nós vimos sobre. Edgar Allan Poe, ele teve uma vida um tanto quanto conturbada, mas não estamos aqui para falar sobre a biografia dele. Estamos aqui para falar das suas obras. As suas obras que foram muito importantes para o mundo literário e influenciaram bastante a mídia, ainda mais nessa pegada do horror, do fantástico, do sobrenatural. E a gente vê isso em diversos exemplos. Já falei da Wandinha aí da série, mas em filmes, em outras séries, em animações, sempre em algum lugar em que puxa para esse lado mais sombrio, do surreal, vai ter uma referência ou outra a Edgar Allan Poe. O seu conto mais conhecido, na verdade, um poema, é O Corvo. E eu recomendo muito que vocês leiam não só ele, mas diversos outros contos de Edgar Allan Poe que estão compilados em um box, em livros, em diversos acessos de conteúdo literário vocês vão encontrar. Eu recomendo muito que vocês leiam não só essa trilogia do Pan, que estamos focando aqui hoje nesse Clube do Livro, mas também os outros contos do Edgar Allan Poe que não ficam nem um pouco para trás. Existem até contos melhores. Um dos meus mais favoritos é A Máscara da Morte Vermelha, O Poço e o Pêndulo, O Gato Preto e O Coração Delator. Mas fica aí à mercê de vocês aí, se vocês continuam lendo sobre esse autor ou não. Fica aí minha recomendação. Enfim, voltando. Na aula passada nós vimos muito sobre o quê? Sobre o conto em si. Uma breve descrição de Edgar Allan Poe, o autor de Trilogia do Pan, no qual vamos ler agora. Nós falamos sobre, mas o foco da aula passada foi sobre, de fato, a essência do conto, como ele é estruturado, como ele é descrito, as suas características, os seus elementos, os tipos de contos diferentes, a presença do miniconto, a linearidade ou a não linearidade do enredo, e entre outras coisas. Os Assassinatos da Rua Morgue, vamos pegar assim. Com relação aos contos, com relação ao tipo de conto, esse é um conto fantástico. Um tipo de conto fantástico. Os contos são gêneros textuais. Narrativas breves com poucos locais e poucos personagens. As suas características são espaço delimitado, tempo marcado, presença de narrador, poucos personagens e enredo. Estamos aqui recapitulando, para que vocês não percam aí a essência do que estamos aqui abordando. Espaço delimitado. Os Assassinatos da Rua Morgue é um conto em que vai se passar em espaços delimitados, pouco espaço, poucos locais,
como é um conto em si, né? O gênero textual do conto vai se passar assim, a história em poucos locais. E ele vai ser baseado ali em alguns locais da França, especificamente na Rua Morgue, mas também em outros como o escritório do Dupin, como a Rua de Paris, entre várias outras coisas. A cidade, mas os espaços eles não vão ser diversos, eles vão ser bem poucos, e você vai conseguir contar nos dedos em quantos vão se passar nesse conto. A presença do narrador, nós temos a presença do narrador, que o narrador ele pode ser nos contos um narrador personagem, um narrador observador e um narrador onisciente. O narrador personagem é o que temos nesse conto. Narrador personagem, ele é o narrador anônimo, amigo de Dupin. E ele vai estar participando ali na história, portanto será um personagem. Mas ele também irá narrar tudo o que está acontecendo, diferente do narrador observador e do narrador onisciente, que não interagem diretamente com o que está acontecendo ali na história, mas contam o que está acontecendo numa ótica externa. Beleza? Sacaram essa? E também temos poucos personagens, assim como temos poucos locais, também temos poucos personagens. Se compararmos a outros tipos de narrativa. Narrativas mais longas, crônicas, por exemplo, novelas, por exemplo. Vamos ter poucos personagens em contos se comparado a esses outros tipos de narrativa. Por quê? Porque como o conto ele quer ter um teor mais breve, mais sucinto, então ele precisa ter poucos elementos, ou então elementos reduzidos, mesmo que eles tenham os elementos da narrativa, esses elementos da narrativa vão ser reduzidos. E os personagens é um desses elementos que vão ser reduzidos, porque vão ter poucos. Vão ter ali os personagens principais, os personagens secundários, mas como vão ser poucos os locais em que vai estar acontecendo, se desenrolando em enredo, vão ter poucos personagens nesses pontos também, consequentemente, porque não vai ter como abordar muitos. E ainda, além do mais, ainda assim, os personagens eles não vão ser desenvolvidos de uma maneira profunda, pelo menos não os secundários, sim os principais, que são menos ainda. Por fim, nós temos o enredo. O enredo ele vai ser o desenrolar da história, como que tudo vai acontecer, e dentro dele vão ter personagens, narrador, tempo marcado, espaço delimitado. Show? Nesse enredo, ele pode ser linear ou não linear. O linear ele vai apresentar as estruturas do conto, ou seja, introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, mas de uma maneira normal, assim, linear mesmo. Vai ser contado um atrás do outro na ordem certinha. Linearidade. O não linear, ele pode apresentar, por exemplo, a solução antes do desenvolvimento. E aí ele já começa falando como é que foi resolvido o negócio, e depois ele explica como isso foi resolvido com o desenvolvimento. Então pode ser embaralhado, não linear. Show? Pegaram essa do enredo? Também temos os tipos de conto. Os tipos de conto são, nós vimos eles na última aula, mas vamos pegar aqui ó, só a listagem, só a listagem, não vou explicar cada um, mas só a listagem dos tipos de contos que podem ter. Realistas, populares, fantásticos, de terror, de humor, psicológicos, infantis, de fadas, contos de fadas. Entre outros, mas esses são os mais populares. Enfim, qual que é o tipo de conto da trilogia do Pan, do Edgar Allan Poe no geral? A gente falou disso. Qual que é mesmo? Se você respondeu corretamente, parabéns! Contos fantásticos. Contos fantásticos são os tipos de contos de Edgar Allan Poe, inclusive na trilogia do Pan. Por quê? Porque os contos fantásticos, eles vão pegar elementos da ficção e da realidade e uni-los, colocá-los no mesmo saco,
ao mesmo tempo. Então, embora existam ali no conto personagens fictícios, personagens que não existiram na vida real, ainda assim vai ter um teor de realidade ali no conto, ou seja, coisas que aconteceram no conto seriam altamente possíveis de acontecer na vida real, altamente plausíveis, senso comum. Então, ele é configurado como um conto fantástico porque ele mistura esses elementos entre o real e o ficcional. Show de bola? Então, agora, vamos começar, então, a fazer uma análise aqui sucinta, breve, do conto de assassinatos da Rua Morgue. Agora que vocês já entenderam, já recapitularam, já relembraram certinho da última semana, o que a gente viu, do que a gente falou, do que a gente abordou aí sobre contos, sobre gêneros textuais, sobre os tipos de contos, sobre o enredo, sobre a linearidade, não linearidade, sobre as características, sabem exatamente como é que se faz e como é que funciona um conto? Então vamos agora analisar o conto em si a partir do livro base desse curso de contos. Show? E o que temos é os assassinatos da Rua Morgue, o primeiro conto onde aparece o personagem icônico da literatura, Auguste Dupin. Ele que é o predecessor de Sherlock Holmes e vários outros personagens semelhantes. O pioneiro do gênero da investigação policial na literatura. É ele o marco literário desse gênero. Entrou para a história e foi a inspiração para muitos outros escritores que acharam interessante esse tipo de narrativa, esse tipo de conto. Beleza? Então, o conto ele começa assim, com uma reflexão do próprio narrador. Um narrador que não se apresenta exatamente ainda, mas um narrador que já começa fazendo uma reflexão, uma linha de pensamento sobre a inteligência analítica e a sua importância na história. Existe todo um build-up em torno desse personagem, o Auguste Dupin, que o narrador ele passa algumas páginas do conto só falando sobre como a personalidade analítica ela prevalece sobre a esperteza, a malandragem e o intelecto bruto. Que os verdadeiros inteligentes são os mais concentrados e mais analíticos. Ele faz até mesmo analogia com os jogos de dama e jogos de xadrez. Esse iniciozinho do conto aí, você pode até achar maçante, meio chato. Tanto é que no plano de aula nós não recomendamos que se comece por ali. Mas é interessante que você leia e seja muito bem inteirado no tipo de inteligência que o Auguste Dupin irá apresentar. Depois de todo esse build-up, toda essa expectativa gerada no tipo de pessoa em que ele será, então o narrador ele apresenta o personagem, os personagens principais. O narrador é um personagem, ele vai estar ali envolvido diretamente com a história. Ele vai estar ali participando e vai estar ali observando tudo o que acontece. Mas ele não é o centro dos holofotes. Por ele ser o narrador, ele sequer cita o seu próprio nome. É por isso que ele é conhecido como narrador anônimo. Mas, ao mesmo tempo, ele também é conhecido como amigo de Auguste Dupin. E por ele ser o amigo e auxiliar dele nos casos de investigação, ele pode até ser considerado uma espécie de Watson, que é o assistente do Sherlock Holmes. Então, o narrador anônimo ele começa falando a respeito da sua amizade com uma pessoa exótica. Essa pessoa seria quem? O próprio Auguste Dupin. A amizade deles, ele mostra como começou, onde começou e por que o Auguste Dupin estava no estado em que se encontra ali naquele início de conto.
Fala um pouco sobre a sua vida, conta um pouco do seu background, da sua história de fundo e chega no momento em que ele começa a narrar o dia a dia de ambos. Ambos são amigaços, amigos do peito, só que reclusos e intelectuais. Você consegue ver até pela linguagem que eles utilizam, né? Parecem que são acadêmicos e intelectuais que passam o dia todo reclusos em seus quartos, lendo e lendo e lendo, estudando sobre diversas coisas, sobre diversos campos. E, bom, naquela época, né, em 1850, por exemplo, ou seja, no século XIX, você vai ver que não tinha muito o que fazer assim, para se distrair, não tinha muito o que se fazer além do que? De ler, fazer uma leitura, né? E ler é o que eles mais faziam de melhor. Inclusive, Auguste Dupin, ele utilizou pouco da riqueza que lhe restou da sua herança para comprar livros e para poder, obviamente, lê-los. Naquela época, para você ser um intelectual assim mesmo, de respeito, você tinha que estar lendo constantemente e bem relacionado com o mundo artístico, literário, poético, por aí vai. Artístico no geral. Não é como hoje em dia que você vai passar horas do seu tempo livre, ou em séries, ou em jogos, ou em saidinhas, entre outras coisas. Bom, naquela época existiam sim saidinhas, o pessoal ele poderia passar tempo fazendo esporte, praticando esportes, ou saindo para lugares, passeando. O pessoal passeava muito, conversava muito na rua, mas essa dupla em particular, não. Essa dupla em particular, eles mesmos se auto-intitulavam ali reclusos e eram intelectuais porque ficavam praticamente o dia inteiro em suas casas lendo diversos livros. Mas existiam ocasiões, é claro, em que eles saíam, em que eles passeavam e discutiam sobre a vida e conversavam e obtinham inspiração no seu derredor. Foi numa dessas noites, o narrador até fala que eles são uma dupla da noite, porque gostam muito de passear à noite. E foi numa dessas noites em que a dupla, o narrador e o Dupin, eles saem para simplesmente andar, passear ali nas ruas de Paris e eles ficam sem falar um com o outro assim por uns 15 minutos, em silêncio. Já teve alguma situação dessa? Em que você é tão íntimo da pessoa, pode ser até um parente, um amigo próximo, um namorado, namorada, em que vocês estão andando na rua por minutos a fio, só que não trocam uma palavra, só estão ali na companhia um do outro. São tão íntimos a esse ponto. Então, era isso com Auguste Dupin e o narrador anônimo. Eles estão lá 15 minutos andando assim nas ruas e sem trocar uma só palavra. Mas aí, o narrador ele até admite que está imerso em pensamentos, está ali divagando, né? Está ali só pensando em várias coisas, refletindo sobre várias coisas. E aí, o Auguste Dupin, ele pega e fala para ele exatamente o que ele estava pensando. Ele responde uma pergunta que o próprio narrador estava se fazendo mentalmente. E aí o narrador ele fica espantado, cara. Ele fica assim, nossa, eu sei que tu é inteligente, mano, mas eu não sabia assim, cara, quer dizer, eu sabia, só que você não deixa de me surpreender. Porque como é possível, cara? Como é que você sabe o que eu tô pensando? Você lê mentes? A gente sabe que esse tipo de poder aí não existe, né? É sobrenatural um negócio desse, não existe. Eu não acredito em psíquicos, pessoas que leem a mente dos outros. Isso é coisa de histórias fictícias. E aí, cara, me explica, como é que você fez isso? O narrador fica estupefato, porque o Dupin, ele
começa a demonstrar a inteligência dele ali, o tipo de inteligência analítica que ele possui. E aí o Dupin pega, chega, para e começa a falar, né? Dá oportunidade pro Dupin falar não, que ele fala pra caraca, tá ali 15 minutos quieto, se der oportunidade para ele falar, já era, filho, vai ficar lá o dia todo falando. E aí ele explica, né, como é que ele chegou a essa conclusão, porque ele de fato admite que não lê mente, mas ele percebeu, ou ele adivinhou o que o narrador estava pensando pelo simples fato de analisar os trejeitos dele, o que o corpo dele fala, o corpo fala, né? A linguagem corporal dele e as situações que levaram a ele pensar daquela forma. Aí ele explica que conversa tal que eles estavam tendo na noite anterior, ficou na mente dele, e isso poderia fazer ele pensar naquilo de novo, porque é um pensamento forte, e aí ele esbarrou com um vendedor de fruta, e isso fez ele lembrar de outra coisa, que foi uma lembrança forte, e aí isso fez essa lembrança fazer ele olhar para cima, para o céu, ver as estrelas, e essas estrelas trouxeram outros pensamentos a ele, e esses outros pensamentos levaram a outros pensamentos. E aí, nessa leva de pensamentos, o Dupin estava prevendo cada passo dado do rapaz, do narrador, de acordo com como ele se portava. Teve até uma hora que ele imaginou que estava falando sobre um rapaz, sobre um ator de teatro, que ele era pequeno demais para o papel, e aí ele imaginou, ele adivinhou que ele estava pensando naquilo, por causa da linguagem corporal do narrador. Porque o narrador, ele ajeitou a postura assim, e estufou o peito, e deixou reta a sua coluna, como dizendo assim, como se, tipo, enaltecendo, realçando a sua altura. Que ele, tipo assim, olha, aquele rapaz aquele ator é muito baixo para o papel e olha aqui a minha estatura para comprovar isso. Então, através da linguagem corporal e de tudo o que estava acontecendo ao redor do narrador e da expressão facial dele, chegou até uma hora que ele viu que ele estava soltando um risinho de leve, e ele olhado para cima, entre várias outras coisas sobre os assuntos da noite anterior, o Dupin ele foi juntando cada uma dessas peças, montou o quebra-cabeça todo, e aí, nisso, ele chegou à conclusão de que o narrador estava pensando em coisa tal e respondeu essa coisa tal do narrador. Falou assim, cara, você está pensando nisso aqui. E aí o narrador ele ficou tipo, oh, caramba, o cara é bom mesmo, o cara é brabo mesmo, filho, o cara é brabo mesmo. E aí nisso, o narrador ele já apresenta ali a forma como o Dupin é extraordinário, né? O cara é realmente brabo, top. Porque ele, tipo, com aquele pouco de informação que tinha, a personalidade analítica dele é tão concentrada, é tão extraordinária, absurda, que ele consegue até mesmo prever o que a pessoa vai pensar. Então aí nesse pedaço, o narrador ele já começa a construir, a apresentar, ambientar a situação para nós leitores, dizendo o quanto o Dupin é brabo, o quanto ele consegue, quanto ele é inteligente, simplesmente, o quanto o Dupin é inteligente. E aí ele apresenta isso para a gente. Nessa situação só, corriqueira, assim, uma certa noite, ele começa falando, uma certa noite coisa tal aconteceu. Ele dá esse exemplo do quanto o Dupin é inteligente. E até comenta sobre a dualidade do Dupin. Porque ele normalmente, assim, quando tá conversando com ele sobre coisas intelectuais no geral, ele é meio descontraído, meio criativo e tal. E tem a parte em que ele se concentra para solucionar questões e casos misteriosos, e aí ele se torna uma pessoa completamente diferente. Ele se torna mais sério, o olhar dele fica vazio, ele é como se estivesse falando para a parede sozinho, apesar da pessoa estar ali na frente dele, ele é como se ele estivesse falando através dela. Então ele se torna uma pessoa completamente diferente, como se fosse uma outra personalidade. Ele até brinca, o narrador até brinca, falando que ele poderia ter uma bipolaridade ali por causa dessas duas faces que ele tem. O Dupin criativo e o Dupin analítico. No caso, né, o Dupin normal, da interação dele, e o Dupin detetive. E é a partir daí
dessa apresentação magnífica que o narrador faz do Dupin, que a gente começa aí a nossa história, o nosso conto. Porque eles estão passando ali pela rua e veem, se eu não me engano, eles veem um cartaz, algum anúncio assim do jornal falando sobre os assassinatos da Rua Morgue que não conseguiram ser solucionados pela polícia parisiense, ou seja, a polícia de Paris. Eles viram aquele caso lá dos assassinatos da Rua Morgue e a polícia de Paris, como o narrador fala, o próprio Dupin fala, que é conhecida pela sua astúcia, pela sua esperteza, pela forma como eles conseguem investigar e solucionar casos com facilidade. Eles se encontraram com aquele caso dos assassinatos da Rua Morgue que eles não conseguiram solucionar pela primeira vez e em suas carreiras, né? Foi algo assim realmente extraordinário. E aí, nesse caso, acontece o seguinte: a polícia encontra na casa tal da Rua Morgue, não lembro exatamente o número da casa, mas no quarto andar dessa casa, 2 pessoas mortas. Uma mulher e a sua filha, a Madame L'Espagne e a Mademoiselle L'Espagne, que são mãe e filha. Então, o cadáver delas é encontrado lá no quarto todo bagunçado, todo destruído. E existe uma peculiaridade na forma como elas foram mortas, assassinadas. A polícia não consegue encontrar o motivo daquele crime. E por conta disso não consegue solucionar o caso, porque não consegue imaginar que tipo de pessoa faria uma coisa daquela. E aí o Dupin chega lá, ele é amigo do comissário, eles adquirem autorização para entrar lá na casa, para poder fazer investigação, fazer a vistoria. Ele pega, investiga, analisa, a sua personalidade analítica é levada em conta ali, a inteligência é levada em conta ali. Ele percebe os pontos em que a polícia falhou e ele toma o sentido contrário e ele soluciona o caso. Ele soluciona e percebe que o assassino das 2 mulheres não era nenhum humano. Era, na verdade, o quê? Um orangotango que escapou da cela de um marinheiro. E aí eles entram em contato com esse marinheiro, fazem o marinheiro admitir tudo que ele viu, delatar o que aconteceu, e aí, com o caso solucionado, com tudo solucionado, o Dupin ele chega e fala com o comissário, dá uma zoadinha nele, fala assim: olha só, viu? Vocês pensam tanto na profundidade das coisas, quando na verdade é muito simples como o caso se resolve. Vocês têm que olhar tudo numa ótica mais simples, em que normalmente as pessoas ou a polícia não olharia. E aí então o conto acaba. Essa é a história assim, dos assassinatos da Rua Morgue. Eu dei uma resumida bem breve, mas bem breve mesmo, mas é interessante que vocês leiam, porque o desenrolar é tremendo. Show de bola? Então até a próxima aula, que nós falaremos sobre o caso de Marie Roget. E tchau, tchau. Até a próxima.